Eu gastava muito produto, demorava muito tempo e, infelizmente, eu não conseguia entregar um resultado legal. Porque a cliente me passava uma referência e eu não tinha na minha cabeça como chegar lá. E aí hoje não. Hoje eu não mancho raiz, hoje eu monto uma mecha em 45 minutinhos, eu já tô ali sentada. Às vezes, bem antes de ser a cliente ver menos cabelo, eu estou ali sentadinha. É verdade que você monta mechas perfeitas, igual aquela que você mandou no WhatsApp hoje, em 45 minutos? É verdade, agora é. O sorriso vai de orelha a orelha, né? Eu publicar lá que eu faço mechas em menos de 4 horas, 3 horas, como aconteceu, eu já consegui montar a mecha em menos de em 35 minutos. Então, pra mim, tudo isso foi, tipo, surreal. Você monta mechas perfeitas em 45 minutos? Sim, é verdade. Não é mentira, verdade. não é louco. Não, não é lorosa. Começava, tipo, 9 horas, era 2 horas da tarde, tava montando ainda. Você montou um cabelo, uma mecha perfeita em 45 minutos? Montei sim. Mais de uma. Mais de uma. Mais de uma. Antes, assim, demorava demais, né? 3 horas pra montar, só pra montar. Eu não poderia. Eu fazia só 2 mechas por dia. E olha lá ainda, né? Porque tem você que começa às 8 da manhã, você vai terminar quase 3 da tarde. Começava, né? Que agora é diferente. Mechas perfeitas. 5 minutos. 45 minutos. Fiquei um tempo bem encalhada, vou dizer assim, né? Porque a gente aprende uma forma e com o tempo vai passando, a gente não se atualiza e aí a tendência é andar para trás. Eu consegui reduzir 10 horas em 4 horas e meia, né? Que eu passava quase o dia todo no cabelo para fazer o para executar esse processo. É verdade que você monta mechas perfeitas em 45 minutos, então. Em 45 minutos. Já montei menos também. Antes eu demorava demais pra fazer, sabe? Todos os detalhes desmanchava. Ai, meu Deus do céu, que desespero de arrumar de novo. Hoje em dia não tenho mais isso. Não tenho. E a rapidez com que eu faço uma mecha, eu consigo, então, encaixar mais clientes. Você monta aquelas mechas perfeitas que você mandou pra nós em 45 minutos? Hoje eu montei uma em 35 minutos. Meu Jesus! Em torno de 3 horas, 3 horas e meia, a cliente tá indo embora. A cliente chegou, pronto, com o cabelo escovado, terminadinho ali, já vai embora. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda à Semana Mecha Turbo. Eu me chamo Débora Martins e eu já ensinei mais de 7.000 cabeleireiras a montarem mechas realmente perfeitas em 45 minutos. Além de ser especialista na área de mechas, eu sou educadora, criadora da formação de mechas especialistas 2.0, que é certificada pelo MEC. E nesse curso aqui, você vai descobrir todo o passo a passo que me fez eu, Débora Martins, e mais de 7.000 alunas a parar de levar 2 a 3 horas montando mechas para apenas 45 minutos. E ainda, sem repassar, sem esfumar e sem tonalizar em muitos casos. E além disso, essa semana você ainda vai concorrer a vários sorteios de plaquetes e uma bolsa integral para minha formação de mechas e ainda vai ganhar um certificado de participação para te provar que esse aqui não será só mais um curso gratuito na internet. Esse aqui será o primeiro passo da sua mudança profissional. Aqui você vai aprender como é possível viver muito bem trabalhando com mechas, ser reconhecida por esse trabalho, ser realizada financeiramente. Não importa se você trabalha sozinha, com uma equipe pequena, não importa que você não seja uma autoridade na área de mechas, porque existe um caminho a percorrer. Uma jornada que, se você aplicar passo a passo, é possível montar uma mecha perfeita em 45 minutos. Não importa se você não tem prática e manche todas as mechas que você faz hoje. Não importa se você deixa aquele laranjinha no começo de todas as mechas. Não importa que você nunca tenha entregado uma referência que agradasse a sua cliente. Não importa se você precisou apagar a raiz da maioria dos seus trabalhos somente pelo fato de ter manchado a raiz. Eu vou te mostrar o caminho para você fazer mechas perfeitas sem repassar nenhuma mecha, sem esfumar nenhuma raiz porque você manchou e sem precisar tonalizar todas as mechas para ter um bom resultado.
Imagine como seria a sua rotina se ao invés de ter a agenda ocupada o dia todo com apenas uma ou duas mechas, que se inicia às 9 da manhã e termina às 18 horas. E se ao invés disso, você aprendesse um método que mesmo sozinha atendendo aí na sua casa, mulher, se você atendesse aí na sua casa mesmo, ou no seu salão, do jeitinho que é hoje, com os mesmos produtos, produto que você já tem aí. E se você conseguisse fazer 3, 4, 5 mechas por dia, já pensou? Pois é isso que eu vou te mostrar aqui. Igual eu mostrei para minha aluna Evelyn, que antes de entrar para a metodologia Especialistas 2.0, para minha formação, ela vendia bijuteria, ela demorava o dia todo, ela fazia de tudo para complementar a renda. Hoje ela é diferente. Hoje ela monta mechas perfeitas em apenas 45 minutos. Desse jeitinho aqui, ó. Dá uma olhada. Presta atenção. Faria diferença na sua vida hoje se você montasse mechas perfeitas assim, em 45 minutos? Se você não precisasse vender mais nada para complementar sua renda, se você focasse apenas em ser uma especialista em mechas, faria diferença na sua vida hoje? Eu acho que sim, né? Bom, sabe por que eu me dedico tanto a ensinar as pessoas? Dá uma olhadinha aqui. Essa daí sou eu. Desde os 15 anos eu trabalho em salão. Eu comecei como a maioria de vocês, como auxiliar, e fui me apaixonando pela profissão. Eu trabalhava como assistente de uma profissional especializada em mechas. E eu fazia isso o dia todo. Eu amava, mas ali eu jamais conseguiria ter destaque na mesma área. Foi então que eu decidi sair e abrir um salão na garagem da minha casa. Igual essa foto que você está vendo aí, que apareceu para você. Eu comecei a atender uma aqui, outra ali, e nessa época pouquíssimas ou quase nenhuma cliente voltava. E assim o movimento ia se decaindo a cada dia. Até que eu não conseguia mais manter um estoque, mesmo que pequeno, e então eu desisti da profissão e fui viver de artesanatos. Dá uma olhadinha aqui no que eu fazia, olha só. Para quem não conhece, isso é patchwork. Eu costurava tapete, decoração de cozinha, enfim. Eu era igual a Evelyn, eu precisava ajudar na renda de casa. Mas além de não ser suficiente, eu não era feliz. E a cada dia eu estava me torturando, indo até a máquina de costura e tendo que fazer obrigada aquilo que eu não amava fazer. Eu fiquei assim por 1 ano, até que eu decidi retomar os atendimentos, porém de forma diferente. Eu queria fazer mechas como no salão que eu trabalhei, somente mechas. E jurei para mim mesma que eu seria a melhor. E assim foi. Abri um salão pequeno na garagem da minha casa, ali mesmo, com a ajuda do meu esposo, que na época vendeu uma moto Titan para comprar os móveis. Com pouquíssimas clientes, eu estava desesperada. E até apareceu um curso de mechas na Keone, em Londrina, uma cidade vizinha aqui. E mesmo sem ter o valor do curso, eu pedi emprestado um cartão. Parcelei e fui fazer. Esse curso me trouxe muitos resultados positivos, mas ainda não estava feliz. E por longos 2 anos foi assim, me especializando e nada sobrava de dinheiro. Mas pelo menos eu tinha as clientes retornando ao meu salão para retoque. Só havia um único detalhe. Elas voltavam para reclamar também. Da raiz que sempre ficava manchada, do tonalizante que desbotava, da cor que não era a mesma da referência que ela tinha pedido e, enfim. Eu ainda não tinha encontrado um passo a passo que me desse de fato um resultado. Todos os cursos eram voltados para grandes salões e eu precisaria de equipe ou pelo menos de um assistente e eu não tinha. Então, quando eu fazia o curso, eu aprendia e eu voltava para o meu salão para tentar aplicar e não conseguia reproduzir. Eu queria um passo a passo simples, que eu conseguisse aplicar no meu dia a dia, porque repassar mechas para mim sempre foi uma dificuldade.
Eu sempre manchava ali, naquele exato momento do repasse. Foi quando em um dos cursos, presta atenção aqui, eu vi um exercício com os oxidantes, para provar que todos eles chegavam na mesma altura e o que diferenciava era o tempo. Um levava mais tempo e o outro menos tempo. Foi o estalo que eu precisava. E ali, naquele momento, eu tive a visão do AX controlado. E eu pensei, lembro certinho, se todos eles chegam na mesma altura e o que difere é o tempo, se eu encontrar a altura certa para a troca dessa AX, eu consigo retirar todos os papéis ao mesmo tempo. E aí, eu não preciso ficar repassando. E aí, começou a maratona de testes e mais testes. Uma mistura clareava mais, a outra demorava muito mais, a franja estava pronta e a da nuca ainda não. Olha, vou confessar para você que não foi fácil. Mas depois de muito testar, eu encontrei a mistura e a altura certa para a troca do AX controlado. Coloca para mim aqui no chat, você que está aí, você atende em casa? Você que está aí, você tem equipe? Você que está me assistindo, você faz o repasse? Você gosta de fazer o repasse? Quem aqui tem a história parecida com a minha? Coloca no chat para mim, por favor. Coloca no chat para mim, por favor, quem trabalha em casa, quem começou como assistente, quem tem dificuldade de fazer repasse. Se você se sentir à vontade, coloca no chat. Eu quero entender. Eu tô vendo vocês por aqui, os comentários, tá? Enquanto vocês colocam, eu quero dizer que nessa época dos testes e mais testes, eu descobri que eu conseguia descobrir uma mistura, depois de todos esses testes, do AX controlado. O AX controlado que evita o tal do repasse. E aí, sabe o que eu fiz? Eu uni o AX controlado às minhas técnicas, que eu extraí o melhor de todos os cursos que eu fiz. De todas as informações que eu recebi, eu uni só os melhores. Fiz os meus desenhos de mechas para entregar no menor tempo possível. Afinal, eu trabalhava sozinha, igual a maioria de vocês, né? E para ter um faturamento que compensava, eu precisava fazer pelo menos 4 mechas por dia. Então eu desenhei várias técnicas. E aí eu percebi que algumas delas eram mais rápidas na montagem. Então eu redesenhava e testava. E aí eu percebi que 4 delas eram mais rápidas ainda. E eu cronometrei a minha montagem. E pá, 45 minutos. Ah, como eu fiquei feliz, viu? Ali naquele momento nascia as técnicas 45T. E você não tem ideia, quando eu falo sobre isso, eu me emociono. Porque essas técnicas, elas iam me possibilitar montar mechas em 45 minutos, unindo ao AX controlado, que ia eliminar o repasse mecha a mecha. Naquele momento eu entendi que nascia ali o divisor de águas, não só para o salão grande, mas também para a cabeleireira que atende em casa, ou sozinha como eu, há 7 anos atrás, que talvez seja a sua realidade hoje. Se eu não precisasse repassar minha mecha naquele momento, eu resolveria os meus problemas com manchas na raiz também. E foi assim, exatamente assim que eu deslanchei. Presta atenção agora. Vendo toda a minha evolução, a mesma que eu em Londrina, que eu fiz o meu primeiro curso, me convidou para ministrar um curso e ajudar outras cabeleireiras. E pasmem, a minha primeira turma, lotada. E eu vendo uma turma com 50 cabeleireiras e a mesma necessidade, eu falei, é isso. Eu preciso ajudar outras profissionais. E outras turmas vieram, tá? E eu fui formando novas profissionais no método. E deles eu recebia depoimentos que me enchiam. E me enchem de alegria até hoje. Esses aí, olha só, vou colocar para vocês na tela aí. Deve estar aparecendo para vocês aí na tela. Se o meu controle estiver funcionando, tá ok. Esses aí são apenas algumas das centenas de profissionais que eu já formei.
E o que me motiva ainda mais é saber que eu transformei a vida delas através da profissão e elas, a vida de suas clientes, através dos seus trabalhos. E assim você percebe que a gente vai formando uma grande corrente do bem? E é por isso que hoje eu ajudo cabeleireiras a montarem mechas perfeitas em 45 minutos. É por isso que eu tô aqui hoje para ensinar você. Porque eu já estive aí onde você tá. E se alguém tivesse me passado o que eu tô te passando aqui lá atrás, de forma simples e sem rodeios, ou métodos que dificultam a vida, se tivessem me dado um passo a passo simples, que pudesse resolver os pontos cegos que naquela época estavam me atrapalhando e que pode estar atrapalhando você hoje, eu não teria desistido da minha profissão. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu já estive aí e eu sei como é. Nós temos muitos pontos cegos. E esses pontos cegos estão atrapalhando você. Sabe por quê? Porque não existe um produto milagroso que entregue o resultado perfeito para suas clientes. Se tivesse, elas mesmas faziam em casa, não é mesmo? Comprava o produto e fazia. O que você precisa é de um método para usar o produto, seja ele qual for, de um jeito certo, da forma certa, e que é chamado de método. Isso é um método. O método na mecha perfeita tem um peso de 90%, o sucesso do resultado. Enquanto o produto, que você tanto coloca sua confiança, tem 10%. Quando você foca no método, só depende de você. Um bom método vai fazer você tirar leite de pedra, tirar resultados excelentes, usando um produto barato ou mediano. Eu sofri com isso, tá? E eu sei que vocês gastam dinheiro com curso, que só ensina o que tá na manada, o que é comum. Uma mecha bonita, só que repassando uma por uma, esfumando a raiz, tonalizando todas elas. Eu sei. Eu sofri gastando o que eu não tinha a cada representante que chegava, me oferecendo um pó que não manchasse a raiz de verdade. Que de forma alguma, era bem assim que eles falavam, né? Que eles falam. De forma alguma, aquele pó em si não deixa aquele laranjinha na raiz. Ah, e eles falavam também que aquele pó clareava a um ponto de não precisar repassar. E eu não sei se você sabe, mas todos os pós descolorantes são à base de persulfatos. Nós temos 3 tipos de persulfato. O persulfato de sódio, o persulfato de amônia e o persulfato de potássio. E esse eu vou escrever para você aqui, ó. Persulfatos do pó. Presta atenção. Persulfatos. Nós temos 3. Todos os pós são à base de persulfatos. Presta atenção que nós já entramos no conteúdo, hein? Persulfato de sódio, o persulfato de amônia e o persulfato de potássio. Todos os pós são à base de persulfato. Ou você vai ter os 3, ou você vai ter 2, ou você vai ter 1. Mas tudo vai ser à base de persulfato. E cada fabricante aconselha uma mistura desse pó com água oxigenada. Alguns 1 por 1, outros 1 por 1,5, outros 1 por 2. Eu já vi até 1 por 3. Coloca para mim no chat, você que está me assistindo, coloca para mim no chat qual é a mistura que você faz. Como é que você prepara o seu pó hoje? 1 por 1, 1 por 1,5, 1 por 2 ou 1 por 3. Essas proporções, elas impactam na textura do produto, mas também na concentração desses peróxidos. Quanto mais concentrado, maior é o poder de clareamento. Quanto mais diluído, menos clareia e fica mais fácil de manchar a sua mecha. Se você mistura 1 por 1, você concentra o peróxido. Se você prepara 1 por 3, você dilui o peróxido.
é mais ou menos assim. Esse peróxido, esse pó, ele pode, se você preparar muito mole, ele pode facilmente escorrer quando começar o aquecimento gerado pela ação do produto em si. Entendendo isso, já é possível identificar alguns erros, por não ter uma medida ideal e adequada para você trabalhar com segurança sem correr risco de ficar dura demais a ponto de não conseguir fazer uma aplicação bem feita e bem distribuída, e nem mole demais a ponto de escorrer e manchar. Mas o fato é que no final das contas, todos eles, independente da mistura que você faça, todos eles vão te entregar um resultado de clareamento. Se você, por exemplo, fizer uma cabeça inteira na técnica que eu chamo de transparência sem fim, presta atenção. Se você, vou até pegar a Catarina aqui, ó. Se você fizer uma cabeça inteira na técnica que eu chamo de transparência sem fim, e em cada sessão, presta atenção, em cada sessão aqui, ó, sessão 1, sessão 2, sessão 3 e sessão 4. Se em cada sessão você usar uma marca de pó, no final, você terá o mesmo resultado em todas as partes. Todas. E falando nisso, entendeu? Se você usar um pó aqui, um pó aqui, um pó aqui, um pó aqui, 4 marcas diferentes, no final você vai ter o mesmo resultado. Tá? Falando nisso, essa técnica de transparência sem fim já é o nosso primeiro vilão. O vilão que te impede de fazer mechas perfeitas em 45 minutos hoje. Tá vendo esse cabelo aí? Ou esse aqui? Olha só. Ou esse aqui. Todos eles foram montados em 45 minutos com técnicas estratégicas, que você vai ver o passo a passo na prática aqui nesse curso, nessa semana ainda, tá? Mas sabe quando a cliente pede um cabelo muito, muito claro e automaticamente você pensa, eu vou fazer muita mecha em transparência de meio dedo em toda a cabeça sem intervalo. Assim vai ficar claro como ela quer. Mas você esquece que mechas perfeitas são luz e sombra. É luzes. Mecha perfeita é luz. Mas para a luz aparecer, você precisa da sombra, que é o fundo natural ou escuro do cabelo. Se você retira o fundo, você retira a sombra e a luz não aparece. Eu vou te explicar de uma forma que não vai restar mais dúvida para você. Presta atenção. Eu tenho aqui, ó, uma mecha. Eu tenho aqui uma mecha de fundo de clareamento. Deixa eu puxar meu carrinho para facilitar aqui, galera. Eu tenho aqui essa mecha, que é uma mecha de fundo 9, olha só. Dá pra ver? Uma mecha de fundo de clareamento 9, que tá seca, é um cabelo natural, por isso que ele tá com frizz, aqui não tem nada enfeitado, eu quero que você veja a vida como ela é e a mecha como ela é. Então presta atenção, aqui eu tenho uma mecha no fundo 9, e eu quero que você, eu vou colocar essa mecha aqui agora, numa folha branca que vai simular um cabelo sem sombra, sem fundo. Quando eu coloco essa mecha aqui, olha só o que acontece. Dá pra ver bem? Olha só o que acontece quando eu coloco essa mecha aqui. Como ela fica bem mais amarela. Agora eu vou pegar essa mesma mecha, a mesminha, ó, e vou colocar ela aqui no meu jaleco, como se fosse... O meu jaleco vai simular o cabelo escuro, o fundo, a sombra da sua cliente. Olha só o que acontece. Olha como muda o tom. A mesma cor, eu só mudei o fundo. É assim que acontece com aquele cabelo da sua cliente que não tem mais onde colocar mecha e a cliente diz
que ainda não se sente loira. Ela puxa um cabelo aqui e fala assim, ó, eu ainda não me sinto loira. É isso mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu nesse cabelo aí, ó. Nesse cabelo que tá aparecendo aí na sua tela. Foi exatamente isso que aconteceu nesse cabelo. Perdeu o fundo. Cabelo de fundo 9. Perdeu o fundo, perdeu a sombra, perdeu a luz. Uma decepção. Mas quem nunca se decepcionou imaginando um resultado e tendo outro, não é mesmo? Tirando os papéis no lavatório, desembaraçando o cabelo e pensando, meu Deus, como eu corrijo isso? E isso vale para as mechas costuradas também, tá? Olha só o que acontece quando você costura uma mecha, presta atenção. Já aconteceu com você de ver a foto que a cliente trouxe, reproduzir o gosto dela e ela dizer assim pra você, ó, eu gosto das mechas tradicionais desde a raiz. Mas na foto, as mechas são finas e elas aumentam nas pontas. Aí você fala, tá, mas eu sei fazer. Aí você pega e começa a transparência de costura sem fim. Muita mecha, muita mecha, muita mecha, muita mecha, mas bem fininha e costurada sem fim mesmo. Sabe aquela costura? Você fica 3 horas no cabelo. Olha só o que acontece quando você costura uma mecha. Presta atenção. Eu vou virar aqui a folha para eu mostrar para você o que acontece. Imagine que isso aqui eu vou costurar. Ó, imagine que eu tô entrando com o pente e fazendo a costura. Eu entro, presta atenção, ó. Eu entro e entro. É isso que nós vamos fazer aqui agora, tá? É uma costura, costura e costura. Só que quando eu entro, olha o movimento que eu faço com o pente. Eu faço um triângulo invertido. Eu faço isso aqui, ó. Só que aqui é a raiz e aqui é a ponta. Só o meu desenho já me diz que eu vou ter uma mecha marcada na raiz, porque olha a extensão, e uma mecha que some na ponta. Eu desenhei isso. Não tem como eu entregar outro resultado se eu tô desenhando isso no cabelo. Não, você não tem como inverter esse triângulo nessa técnica de mecha. É impossível. Agora, você quer ver como é isso aplicado em um cabelo real? Eu vou te mostrar agora. Olha só. Eu vou te mostrar agora um pedacinho da minha aula, da minha formação, Especialistas 2.0. Explicando exatamente isso. Presta atenção. Olhos e ouvidos abertos, porque isso é conteúdaço. Presta atenção. Eu vou colocar, você vai assistir, depois você vai voltar aqui. Olha. Então agora aqui na modelo a gente vai entender um pouquinho como funciona a técnica costurada. E porque mesmo que você morrer de costurar mechas e colocar inúmeros papéis, muitas vezes você não vê a sua cliente tão loira quanto você e ela gostaria. Então olha só, aqui eu vou pegar uma seção e vou fazer uma mecha costurada. Posso fazer costuras mais largas ou costuras mais finas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é a quantidade de cabelo na raiz e a quantidade de cabelo que sobra nas pontas. Entenda que esse é o cabelo que vai ser clareado, esse é o cabelo que vai dentro do papel. Então, o desenho que você colocar aqui é exatamente o que você vai ter quando você soltar esse cabelo. E presta atenção quanto vai ter de clareamento nessa raiz e quanto vai ter de clareamento nessas pontas. Olha a quantidade de fios que está aqui e a quantidade de fios que eu tenho aqui. Então, ó, aqui
próximo da raiz, nós temos muito mais mechas que vão ser clareadas do que nas pontas. Percebam que aqui, ó, a extensão de cabelo é muito maior e ela vem diminuindo ao comprimento do cabelo. E aí a ponta acaba praticamente sem mechas. Além disso, a técnica costurada, ela forma o que a gente chama de triângulo com base para cima. E só o fato de você desenhar um triângulo com base para cima na cabeça da sua cliente já é um fator para você manchar esse cabelo e essa raiz. Quer ver o que acontece? Quando você costura um cabelo, você faz esse movimento com o pente. Você entra na mecha e assim você vai costurando a sua mecha. Olha só como você faz um triângulo com base para cima. Olha, então se a gente observar, aqui eu tenho mechas costuradas. Aqui eu tenho uma parte reta da minha mecha. E aqui eu tenho uma parte que se afunila, olha só. Então é um triângulo com base para cima. Esse triângulo com base para cima, ele já me diz que eu vou ter um maior clareamento aqui do que nas pontas. Então esse cabelo, essa técnica, ela já vai me entregar um resultado de marcação, porque eu estou desenhando ela assim. Tudo que eu desenhar aqui é o meu resultado. Então eu vou ter marcação na raiz e essa mecha aumenta na raiz e diminui comprimento e pontas até chegar na ponta quase nada. Viu só? Aposto que muitas fichas caíram aí agora, hein? Mas tem mais vilões para você descobrir aí. Olha só. O segundo vilão é o STF, mas não é o STF que você conhece aí não, tá? Esse aqui é outro. Aqui é a síndrome do tonalizante feliz. É quando você tira as mechas e vê que a cor está linda. Até surge uma dúvida lá no fundo, se você deve ou não tonalizar. Mas aí você lembra daquele curso de mechas que você fez na marca X, Y, Z, que te disseram que você deve obrigatoriamente tonalizar as suas mechas sempre, para fechar a cutícula do cabelo que acabou de ser descolorido. E aí, você vai lá, tonaliza o cabelo, que está perfeito no lavatório. E depois da ação do tonalizante, a cor não está mais bonita como estava antes. Saiba que nem todo cabelo precisa ser tonalizado. Essa cutícula não vai se fechar com mais uma química. E tonalizante é sim mais uma química. E vai agredir mais ainda o fio. A sua obrigação como profissional é tratar o cabelo no pós-mechas. Mas se você aplica o método da forma certa, você consegue mechas perfeitas, sem tonalizar, sim. Isso é o que eu e as minhas alunas chamamos aqui de técnica 3T. Sabe o que é isso? Sabe o que é técnica 3T? Tira, trata e tchau. Eu amo. E todos esses cabelos que você vai ver aí, ó, esse cabelo, ó, presta atenção. Todos, detalhe, feitos pelas minhas alunas. E agora eu quero que você que tá aqui lembre daquela mecha que você tirou e ficou super feliz com o fundo que abriu. E aí você pensou que ia arrasar nas fotos daquele cabelo. Nossa, é hoje! Mas aí, para ficar melhor ainda, você resolveu tonalizar. E depois que você tonalizou, a cor estava apagada, choncha. Parece até que você escureceu suas mechas. Já aconteceu com você? Pois é. Isso é culpa desse vilão aí, ó. Anota aí para você eliminar ele depois, hein? STF, escreve. O outro vilão, galera, outro vilão que te impede de fazer mechas perfeitas em menos tempo de atendimento é esse aqui. Eu duvido que tenha uma pessoa que nunca tenha feito. Esse aqui é a mecha 20-20-20. Sabe o que é isso? Agora você vai saber. Você começa a mecha com 20 volumes. Depois acabou o seu produto na cumbuca, você está no meio da cabeça, vai lá e prepara mais com 20 volumes. E aí depois você já está lá no topo, acabou o produto, você vai lá e prepara mais com 20 volumes de novo. E aí a nuca fica pronta, o topo demora mais 3 horas para chegar na cor. Isso quando você tem paciência de esperar chegar no tom.
quando você já não tá tão cansada que você tira a mecha antes de chegar no tom. E aí a sua cliente puxa uma mecha lá da nuca assim, ó, e diz, olha, era assim que eu queria, em toda a minha cabeça. É frustrante, né? E ó, é aqui, nesse momento, linkando uma coisa na outra, que você desenvolve uma febre, sabia? É a febre do repasse caprichoso. É culpa desse vilão. Você já escutou uma frase assim, ó, ou parecida com essa? Se você não repassa suas mechas, você não é caprichosa. Eu tenho certeza que você já fez vários cursos que te disseram que é imprescindível o repasse das mechas para o resultado de clareamento perfeito e sem manchas. Eu vou te confessar que repassar é legal. E por muito tempo eu tentei fazer achando bonito toda aquela frase. Mas o fato é que toda vez que uma cabeleireira tenta repassar uma mecha trabalhando sozinha, um papel escorrega, um eriçado mancha, um dedo escapa e passa no cabelo natural sujo de produto. Ou seja, é lindo, mas é a realidade de salão grande e com no mínimo 2 assistentes para auxiliar ali, só nesse momento. E se você não dispõe dessa equipe, eu te digo que um método que é voltado para a sua realidade vai te ensinar a fazer uma mecha perfeita sim, sem precisar de repasse, sem sofrer abrindo papel por papel. Ou porque clareou e o outro porque ainda não. Ou até pior do que isso. Quer saber o que é? Pior? É erguer os papéis e ficar retirando as mechas com a toalha, limpando uma por uma. Só o fato de erguer os papéis, você já manchou a raiz. Lembrando que você vai ver isso acontecendo aqui, na prática. Fica tranquila, tá? Respira, que a gente está só começando. E agora, o maior vilão das mechas perfeitas, o ápice da nossa aula, é a crença do pó do milagre. Sabe o que é isso? É quando você, cabeleireira, acredita que o pó da marca tal é melhor. E que o pó que você usa hoje é o que está fazendo você deixar a bendita mecha laranja na raiz. E aí sabe o que acontece? A cada vendedor que passa e diz que o pó dele não deixa a raiz da mecha laranja, você já pede logo meia dúzia de pó. Que é meia dúzia. Imaginando que ele é o pó do milagre. E que ele vai resolver as manchas na raiz. E aí você pede, manda. E aí são mais 6 latas de pó do milagre encostados no seu estoque. E mais uma vez o seu lucro fica parado. E não é no seu bolso. É na prateleira do seu estoque. E na verdade, cabeleireira, futura especialista. Quem é a futura especialista aqui em mechas? E na verdade, você pode usar o pó da sua escolha. O que você tem maior facilidade de compra. Todos eles clareiam a mesma quantidade de tons, lembra? Cadê minha anotação? Todos eles são a base de persulfatos. Te expliquei isso no começo. Então não existe o pó de 9 tons, por exemplo. O que vai definir a quantidade de clareamento é a escolha correta do OX. E o que vai fazer o seu pó não manchar é a aplicação e preparo dele. Na hora de fazer a técnica de raiz perfeita, sem nada de mancha alaranjada na raiz, também não é a marca do pó. E sim a técnica que você usa. E como você aplica esse pó na sua mecha. Você pode fazer uma raiz perfeita e sem manchas igual essa daqui, ó. Igualzinha essa daí. Com o pó que você já está acostumada a usar no seu salão. Ou até mesmo aquele que você já comprou, usou e manchou. Você só precisa de uma mistura, uma receita para resolver isso. Não precisa cair na crença do pó do milagre, ok? Porque nessa semana eu vou te libertar
Na próxima aula, você vai saber mais sobre a mistura que as minhas alunas usam na minha formação, que é a famosa mistura de ouro. Na próxima aula, você vai ouvir falar mais sobre. E esses foram os 4 vilões que podem estar instalados aí no seu salão, impedindo a sua diminuição de tempo e realização da mecha perfeita. E o ponto mais importante é que se você encontrou algum deles aí no seu salão, saiba como eliminá-lo de uma vez por todas. Revisando rapidinho então, os vilões. Os vilões que te impedem de montar uma mecha perfeita sem manchas em menos tempo hoje. Primeiro vilão, anota. Anota. Eu dou nominho legal, mas eles estão aí no seu salão. É um problema. Anota. Primeiro vilão é a técnica de transparência sem fim, que é quando você coloca muita mecha fininha e muito perto uma da outra, sem pensar na sombra de forma estratégica para sua mecha ficar clara e não sem fundo e sem desenho. Segundo vilão é o STF, a síndrome do tonalizante feliz, que é quando você tonaliza a mecha sem necessidade e estraga o trabalho nesse exato momento. Terceiro vilão é a mecha 20-20-20, é quando você começa e termina a mecha com a X de 20. Não sabe como controlar o clareamento da sua mecha já na montagem, porque aprendeu assim. O quarto e maior vilão é a crença do pó do milagre. Você acredita que o pó que você usa é o que está deixando a raiz laranja e compra outro e mais outro e mais outro. E agora só para complementar, eu estou aqui te mostrando tudo isso. E abrindo seus olhos, literalmente. Porque descobrir isso aqui me levou a corrigir isso aqui. E corrigir isso aqui me trouxe aonde eu estou. E o fato é que a maioria de nós aprendemos na raça a trabalhar. Não existe uma faculdade de mechas. A gente vai lá, faz um cursinho e já começa a atender as clientes. Erra na cliente, ela não volta mais e ainda fala para mais 3 pessoas que você estragou o cabelo dela. E aí fica muito mais difícil do que você começar certo. Pensa comigo, nós somos a única profissão que primeiro a gente trabalha e depois a gente estuda. Ah, Débora, quando melhorar um pouco o movimento, eu entro para a formação. Eu vou fazer teu curso. Enquanto você errar nas suas clientes, manchar e não entregar a referência, não vai melhorar. Essa é a verdade. Já pensou se um médico abrisse o consultório primeiro, para depois ele ter paciente? Depois que ele já estiver ganhando dinheiro com o consultório dele, ele faz a faculdade? Primeiro ele abre o consultório para ver se vai ter paciente. Se ele tiver paciente, aí ele junta o dinheiro para fazer a faculdade. Tá errado. Eu aprendi errado, você aprendeu errado. Eu também. Mas eu virei o meu jogo e eu tô aqui para te ajudar a virar o seu. Escreve para mim nos comentários agora, eu vou virar o jogo. Nós vamos juntas virar o seu jogo e fazer você viver muito bem através das mechas. Fica comigo até o final que tem muita coisa para acontecer, tá? Nós vamos virar o teu jogo. É só o começo. Amanhã na aula 2, eu dou essa suspirada, porque, ai, gente, é tanta coisa que eu quero falar, mas eu não posso. Tem um cronograma a seguir, eu tenho que respeitar isso. Calma, mulher, calma. Amanhã na aula 2, às 8 e 9 da noite, você vai aprender os 3 pilares que sustentam uma mecha perfeita, que é montada em 45 minutos. Passos fundamentais para você retirar suas mechas juntas, no mesmo tempo e no mesmo tom. E se não estivessem presentes na sua mecha, se esses 3 pilares não estiverem presentes na sua mecha, você não consegue reduzir o seu tempo e nem entregar uma mecha verdadeiramente perfeita. Então não faltem na aula de amanhã, hein? Não faltem. Você acha que essa aula é importante ou não?
Basicamente, a aula 1 é o jeito errado, é onde você erra. A aula 2 é o jeito certo, o que você vai fazer para fazer a mecha certa, do jeito que eu tô falando aqui para você. Basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Vou tomar uma água, galera. Para complementar a aula de hoje, o sorteio. A gente vai sortear 3 kits de ferramenta Mecha Turbo. Esse sorteio vai acontecer amanhã e vai ser compartilhado no seu grupo de WhatsApp. E você tem que seguir estas regras que estão aparecendo aí na tela, ó. Para você poder concorrer, tá? Regra número 1, seguir o perfil deboramartins.mechas. Regra número 2, comentar no último post do Instagram marcando uma cabeleireira e convidando ela para assistir a aula 1. Vai marcar ela, @fulana de tal, vem comigo assistir a aula 1. Regra número 3, compartilhar nos seus stories, marcando o @deboramartins.mechas. Tá? Então você vai lá no post, vai ter um aviãozinho, você vai clicar e compartilhar nos seus stories. E a gente vai conferir, tá? Mas, ó, não adianta você ir lá agora, porque o post ainda não tá lá. A gente tá aqui agora. Calma. Assim que a aula acabar, você vai lá e vai comentar no último post, marcando uma cabeleireira, chamando ela para assistir a aula 1. E a gente vai filmar esse sorteio e mandar no grupo, tá? Inclusive a conferência, tá bom? Que a gente sempre confere. Então tem que fazer bem certinho e seguir as regras. Beleza? Agora, eu quero te fazer um pedido. Comenta aqui embaixo dessa aula. Eu quero que você escreva qual foi o maior vilão identificado aí no seu salão hoje. Isso é muito importante, tá? É muito importante para que eu saiba que eu estou te ajudando, de verdade, a fazer a limpa desses vilões aí. E deixar a sua casa arrumada para o próximo passo. Ok? Então, galera, é isso! A gente se vê amanhã na aula 2, às 8 e 9 da noite. Um beijo e até amanhã. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã nós vamos aprender o jeito certo. Mas antes, faça uma faxina na sua casa. Elimine todos os vilões. Vamos juntas? Até amanhã. Um beijo!